Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. O Atlético queria estar no G6 nessa parada, mas acaba que os resultados podem ter saído até melhores pro Atlético do que era imaginado, já que o Atlético está a apenas 4 pontos do primeiro colocado e não a 6 como poderia ficar, mesmo se entrasse no G6, né? Queria que você falasse dessa tranquilidade que traz para esse trabalho durante esse um mês aí de parada para o Mundial, o resultado de hoje e estar tão perto assim da liderança do campeonato. Sim, boa noite. Isso é fruto dos últimos 8 jogos, né? São 24 pontos que foram disputados, a gente ganhou 18. Então, é a mesma coisa que você, de 8 partidas, ganhar 6, né? No campeonato difícil, assim, intercalando outros também que a gente disputa. O nosso começo, ele foi ele foi ruim, e nos faz falta hoje esses pontos para que a gente estivesse lá no topo, né? Disputando. Enfim, também a gente conseguiu os bons jogos e bons resultados fora de casa, a equipe... A gente tem 36 jogos no ano, perdemos 4 partidas. E a gente tem 4 jogos aí que não toma gol no Brasileiro. Então, eu acho que as coisas estão encaminhando, estão relativamente encaixadas, né? Um tropeço aqui ou ali a gente tem, uma partida que não é tão bem jogada também. A gente é a equipe que mais finaliza no campeonato. Então, dá uma descansada agora e na retomada... vai ser mais difícil ainda, que a negociação com os pontos do segundo semestre é mais difícil. A gente tem na arrancada aí jogos duríssimos, né? E a gente tem que nos preparar bem, só que até lá a gente vai recuperar os que tiveram fora, né? Machucados, e aí sim a gente fica mais fortalecido. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, o Tempo Esportes. Queria a sua avaliação mesmo do jogo de hoje, né? Começou um pouquinho mais difícil até o Atlético encaixar. A estreia do Dudu com o Hulk ali por dentro, o Rony mais pela esquerda e o Scarpa atuando mais aberto pela direita. Queria entender sua estratégia mesmo e sua avaliação se o resultado foi justo. Sim, eu acho que você falou bem, os 12, 15 primeiros minutos nós não entendemos o adversário, principalmente, né? Nós tivemos dificuldade no meio-campo e isso resultou em alguns lances perigosos que eles tiveram, uma bola na trave, mas a partir dos 15 minutos nós entendemos melhor o jogo, a gente fez a mudança tática, né? Pusemos o Franco para fazer o terceiro zagueiro com uma saída de bola pela direita e jogamos para dentro o Scarpa junto com o Gabriel Menino, fazendo um quadrado com o Rony e o Dudu. E demos a amplitude ao jogo dos 2 laterais, que são velocistas. E ali eu acho que nós encaixamos bem o nosso jogo. Numa dessas jogadas saiu o gol no cruzamento do Rubens. E depois foi um time maduro. Ainda que no começo do segundo tempo eles tiveram uma bola para empatar e uma cabeçada na trave, mas no mais a gente soube neutralizar bem. E não fosse os erros no remate final do último passe, né, aquele antes da finalização, a gente poderia ter feito o segundo gol antes, mas está ótimo, mais uma vitória merecida e um jogo bem jogado. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Queria que você falasse sobre o setor ofensivo, de ataque. Você ganhou o Dudu a partir de hoje, né, um jogador importante, experiente, acostumado em grandes jogos, né? O Coelho, você espera aí, você disse, né, do retorno dele, está muito valorizado também. O Júnior Santos fez um gol, mais um importante. Ou seja, o seu ataque, porque a gente sabe que o torcedor gosta de ver o time ofensivo, ataque efetivo. Esse seu ataque dá uma perspectiva interessante aí para essa retomada? Se a gente tem todos os jogadores em condição ideal, nós temos um ataque muito bom. Hoje o Dudu fez uma função de meia, ele não jogou o que ele pode jogar, lógico, que a gente entende, tanto tempo ele sem jogar, mas é um jogador com passe diferenciado, uma visão de jogo diferenciada. Ele pôs uma bola para o Rony que o lateral pegou no último momento ali, então ele sabe jogar também pelos lados e a gente vai utilizá-lo conforme a gente analisar as partidas. O Júnior Santos está treinando muito bem, está recuperando a força que automaticamente você perde depois da vinda de uma lesão
e mostra, né, que você não precisa jogar uma partida inteira para ser um protagonista. Ele, com 10 minutos em campo, fez um gol e foi importantíssimo para nós, né? O Igor Rabelo, ainda que você não tenha me perguntado, mas também outro jogador que quanto tempo que não jogava uma partida, e um jogo em que você joga exposto, né? Perigoso, e um erro de passe no começo do jogo e depois firmou, também foi muito bem, que deixa a gente com bastante confiança. Cuca, boa noite. Max Lopes, do Bate Fundo Esportivo, também do canal do Max Lopes. Parabéns pela vitória. Obrigado. Né? O Campeonato Brasileiro foi dito várias vezes aqui que em alguns momentos joga bem e não pontua, e outros momentos não joga tão bem e pontua. Os primeiros 15 minutos, de fato, o Inter foi melhor, depois acho que equilibrou. Mas a sensação que o Atlético ainda, né, o Everson fez 2 defesas espetaculares, além da bola na trave. Então teve ali uma certa trocação em algum momento. E a sensação que quando joga Scarpa, Hulk, o Rony e mais um armador, hoje foi no caso do Dudu, o meio-campo fica um pouco desprotegido ainda. Você fica ali com 2 volantes. E o Atlético fica muito aberto pelos lados, principalmente quando tenta construir. E aí fica na construção uma ligação direta e no retorno uma falta de proteção ali em algum momento para os defensores. Essa data FIFA é um momento importante para poder equilibrar um pouco mais isso? Isso é uma avaliação sua, né? Eu concordo em partes com você, sabe? Em outras não, porque nós temos um sistema para atacar e outro para defender. E você está jogando com um adversário do teu porte. Então, eles vão ter as oportunidades também, a não ser que a gente jogue na defesa por uma bola, que não é o nosso jogo. Então, da mesma forma que você está mostrando algumas deficiências nossas que o adversário explora, quantas exploradas que a gente dá no adversário também, como hoje, quantas chances a gente teve. Também demos bola na trave, também perdemos gols, né? Porque é jogo de trocação. Hoje, o futebol, ele mudou muito, sabe? Antigamente, quando você ficava no mano a mano atrás, a gente falava, eles jogaram no mano a mano. Hoje é praticamente todas as equipes que querem vencer, jogam assim, jogam expostas, jogam no mano. Para você ter mais chance de fazer gol, você corre mais riscos de tomar. Lógico que a gente vai trabalhar para melhorar, mas o futebol hoje é assim mesmo. Cuca, boa noite. Tiago, do canal Tiago de Araújo, parabéns pela vitória. O torcedor nas redes sociais brinca que não tem um minuto de paz, né? Com as especulações de saída do Rubens e agora do Coelho. Coelho, que é um dos melhores jogadores. Coelho saiu? Não. Especulações. Não, calma. Especulação. Queria saber se essas probabilidades de saída tiram o seu sono igual tiram do torcedor atleticano. Obrigado. Cara, não tira porque ele não vai sair, né? Se fosse para sair, tirava. Então, assim, é até bom que eu possa falar um pouquinho. Essa semana aí nós tivemos uma entrevista do nosso chefe, né? Presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, né? Ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar mais a dívida, ou seja, não vai gastar mais, né? Falando o nosso linguajar, e que a gente tem que ser autossustentável. E nós, profissionais, a gente tem que entender isso. É um projeto, era isso que eu queria. Projeto, ele está aqui, e eu vou seguir esse projeto à risca. E eu vou tirar tudo que eu posso desse elenco e mais um pouco, porque agora a gente sabe que é isso. De repente, você consegue trazer algum jogador, pela saída de algum que possa ter, sem ônus ou com ônus baixo, né? E aí, para isso aí está o Vitor e o Paulo Brax para buscar isso, né? E agora, nesses dias, isso pode acontecer. Agora, assim, o torcedor ele fica brabo, ele fica chateado, ele fica puto, né, que não contrata. Mas, cara, nós temos um estádio que é a coisa mais linda do mundo. E quando é que a gente pensou que ia ter isso? Eu lembro lá em 11, 12, 13, nós jogava no Horto, né, alugava lá do América para jogar, o Mineirão estava em reforma para a Copa. Hoje é nosso aqui. A gente pode ir com o tempo se acostumando nele, ter grandes vantagens, sabe? Isso é um baita presente que esses caras deram para nós. Então, se ele está tentando fazer essa autossustentabilidade, cabe a nós seguir esse caminho.
o torcedor entender que, de repente, esse ano não é um ano de fartura em cima do lado financeiro, mas nós podemos, dentro do campo, fechado com eles como a gente está, buscar grandes coisas ainda no campeonato brasileiro e em alguma Copa, né? Então, a gente tem que também valorizar tudo que a SAF fez pelo Atlético. Não são coisas ruins, não, são coisas boas. E o futuro, você pode passar uma dificuldade esse ano, mas o ano que vem e o consequente, as coisas tendem a melhorar muito. Cuca, Dina Almeida, do canal Afonso Alberto BH Esportes. Cuca, diante ao 4-3-3 que o Internacional veio para a partida de hoje, buscava muita intensidade com os meias e laterais. Eu queria saber de você qual que foi o desafio para manter a compactação defensiva e, além de tudo, sair para o contra-ataque. Eles têm uma equipe leve, né? Uma equipe bem leve que veio para jogar o jogo. É legal, sim. Foi um jogo bem jogado. Eu acho que o torcedor ou o telespectador que viu o jogo, ele gostou. Foi uma partida leve, né? Uma partida com os dois times trocando finalizações, né? Eles poderiam ter saído na frente, daqui a pouco nós também demos uma bola na trave. E, assim, no geral, eu acho que foi merecida a nossa vitória pelo que a gente jogou. Cuca, Eduardo Guerra, do Hoje Tem Galo. Na minha opinião, eu vejo uma deficiência que a gente não tem um primeiro volante de ofício, um Pierre de 2013 que você tinha. Hoje o Alan Franco, que você vê na seleção, joga segundo volante lá no ataque, está jogando de primeiro volante. Quem será que está errado? Eu ou eles lá? Então vamos lá, mas isso que eu quero te falar. Estou brincando, ele é falta coringa. desse primeiro volante te incomoda? Você gosta de jogar com o primeiro volante? Como é que é essa situação na cabeça do Cuca? Mas eu crio, né? Eu tenho ele hoje. Tentando isso aí, né? Vamos lá, tá dando certo. E ele está rendendo para nós, né? Não é a posição original dele, mas é ele que a gente tem e estamos trabalhando cada vez mais para ele ir melhorando a saída de bola, o passe. O primeiro volante hoje, se ele não jogar, você não tem jogo. Ele é o único cara que tem uma certa liberdade num jogo para jogar. As linhas, elas se juntam muito, né? E uma vez ou outra esse volante sai, né? Haja visto o gol que o PSG fez na final da Champions. O Vitinha, volante, a jogada que ele fez foi toda ele. Um jogo de apoio, um calcanhar do Dembélé, ele levou a bola lá dentro. Quem? O primeiro volante. Então, a gente tem que ter esse primeiro volante que ofereça jogo também, que não só marque. O Pierre, hoje, nós ia trabalhar ele para ele sair jogando mais. Cuca, boa noite. Pedro Faria, o Tempo Esportes. Você falou que o Atlético sofreu nos primeiros 12, 15 minutos do jogo, mas a partir do momento que o Atlético controlou o jogo, teve duas situações isoladas que o Everson fez duas belas defesas. Queria que você falasse um pouquinho mais do Everson, dessas situações que ele vem se mostrando cada vez mais necessário para salvar o resultado do Atlético, como foi hoje. Foi um chute do Borré cruzado que ele defendeu e um outro cabeceio no momento que eles estavam com um time muito alto, né? E a bola parada do Inter é muito boa. Então ele fez as duas boas defesas. 4 jogos que ele não toma gol, agora tomou o 3º cartão. Agora vamos pôr o Delfim, que está bem também, o Delfim. E nós temos o Robert, o Pedro Cobra, nossa safra aí está boa. E o Everson é quem puxa a fila, é o cara que a gente tem uma confiança muito grande, ele, além de bom com a mão, é bom com os pés, sabe? Ele inicia toda a jogada, não é chutão, ele mete uma bola assim, média distância para os laterais, ele tem um passe certeiro, né? Muito bem trabalhado ele pelo Danilo, eu acho que ele está entre os melhores aí do Brasil, sem dúvida. O Cuca, Igor da Assunção novamente. Você falou a respeito aí do projeto que foi exposto pelo Rafael Menin, a necessidade do Atlético encontrar soluções dentro do elenco. E nesse âmbito aí, você, com a sequência de trabalho e com o tempo, vai conhecendo melhor essas opções que você tem dentro do elenco e por algum motivo você não conhecia. A gente pega o Izep, voltando agora também, fez a reestreia dele no futebol ontem contra o América, o próprio garoto Gabriel Veneno, que você quer ver mais, tem o não, Mosquito. Quero ver mais, eu quero ver primeiro ele, que eu não vi nada. Você quer ver ele no elenco, tem o Mosquito, que já
fez alguns treinos com você, os meninos do Sub-17 e Sub-20 chegando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas opções que você vai encontrando dentro do próprio elenco, o próprio Patrick, que hoje não veio por conta de uma amidalite, que vão te ajudando também a fechar esse grupo com menos opções de vindas de fora, né? Então, e é isso aí que o torcedor tem que ter o discernimento, ele tem que entender, sabe? E são esses meninos aí que vão fazer a gente passar bem ou mal o segundo semestre. Então, a gente tem que ter paciência com eles e apoio. Eu agradeço muito a torcida do Galo. Você vê hoje 25 mil pessoas aí, Dia dos Namorados, jogo direto para a TV aberta, e o pessoal vem aí e empurra o time, né? Então, a gente está muito satisfeito com eles. Eu sei que a gente poderia estar numa situação melhor, eles merecem isso, mas quem sabe no segundo semestre a gente consiga, com esses meninos que você está falando aí, de repente ter uma boa participação nesse segundo semestre. Obrigado. Valeu, um abraço, até a volta, bom descanso a todos.